Queridos irmãos, hoje, primeiro dia da oitava do Natal, a igreja celebra a festa de Santo Estevão, porque o dia da morte de um santo é tradicionalmente chamado de Dies Natalis, dia do seu nascimento, porque é o dia do nascimento para a eternidade, quando ele entrou, digamos assim, para a vida eterna no céu. Ora, o primeiro mártir da igreja foi justamente Santo Estevão. Por isso, a liturgia celebra como que esse paralelismo, o Natal de Jesus Cristo e o Natal do primeiro mártir da igreja. Ora, isso nos faz enxergar a beleza, não apenas do nascimento de Nosso Senhor, mas, paradoxalmente, do que significa para nós a morte e o sofrimento. Quanto tudo isso nos faz nascer para a vida divina que desabrochará na eternidade. Nós vemos a Escritura dizer-nos, na primeira leitura, que Estevão era cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este era este santo diácono, um homem que, por estar transbordando da graça num nível muito maior do que o ordinário, como que excedendo-se na graça de Deus que escapava dele e se manifestava dele com força, com poder, com virtude, operava milagres, operava prodígios. Ora, estes milagres causaram fúria em alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, ou também Sinagoga da Libertação. Ficaram com ódio dos milagres feitos por Santo Estevão e começaram a discutir com ele, mas não podiam resistir à sabedoria, à força, aos argumentos com que ele falava. Então, o ódio aumentou. O texto nos diz que, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão, como o próprio demônio, o pai da mentira, que se enfurece diante da verdade. Ora, então, o texto faz um salto, porque não descreve todo o processo, levam Santo Estevão para o Sinédrio, lá ele prega diante do Sinédrio. Então, os homens olham para ele e veem o seu rosto transfigurado como de um anjo, e levam-no para ser apedrejado. E naquele momento, São Lucas diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, de Jesus, de pé à direita de Deus. E ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos contra Estevão, arrastando-o para fora da cidade a fim de apedrejá-lo. Vejam, é a reação demoníaca diante da verdade. Insuportável a verdade para quem está fanatizado pelo erro. Ele não consegue admitir a verdade. Você fala a verdade do Evangelho, quanto mais poder você tem, quanto mais graça você tem, mais isso provoca ódio, ira, fúria, perseguição, e começaram a apedrejá-lo, e enquanto apedrejaram,
Santo Estevão disse: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. O texto é mais completo porque, quando ele está para morrer, ele diz: não lhes imputes este pecado, não considere este seu pecado. Esta é a oração que Santo Estevão faz, perdoando os seus perseguidores. E então, depois de entregar o seu espírito, o texto diz que ele adormeceu no Senhor. Uma linguagem maravilhosa da Escritura, para dizer que ele morreu serenamente. Ele não morreu revoltado, enfurecido, morreu mansamente, feito um cordeiro. Ora, queridos irmãos, todos nós teremos de enfrentar muitas vezes a oposição dos filhos das trevas. E quanto mais o tempo vai passando, mais esta oposição se torna furiosa e irracional. As ideologias vão fanatizando as pessoas e elas se vão tornando cada dia mais cegas. Não querem escutar, não suportam nada. Nós vemos quanto, por exemplo, querem tirar Cristo das suas vistas, não suportam nem as imagens da cruz, não querem ver nenhum símbolo da palavra de Deus, são como trogloditas, iconoclastas, querem quebrar tudo, passar por cima de tudo, não aceitam sequer a opinião contrária do Evangelho, porque a criminalizam como discurso de ódio. Daqui a alguns dias, se uma pessoa pregar a palavra de Deus na sua integridade, se ela ensinar os 10 mandamentos, talvez tenha de ir para a cadeia. Porque cada vez mais estão criminalizando a verdade do Evangelho. E estão dando respaldo de lei a todas as aberrações, a tudo aquilo que é horrível e imoral, até ontem ilegal, e estão fazendo com que tudo seja absurdamente colocado sob o mais dos tirânicos ódios. Portanto, assim como na medida em que Santo Estevão foi pregando das ações para a palavra, da palavra para a morte, o que vai acontecer conosco é que possivelmente nós iremos progredindo também numa escalada cada vez maior de intolerância contra o cristianismo e contra a verdade do Evangelho. Isto está em franco aumento. Aqueles que pregam a tolerância são sumamente desrespeitosos com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os cristãos, impõem tudo aquilo que eles acreditam de uma maneira fanática, não suportando o mínimo contraditório. Portanto, assim como Santo Estevão teve a liberdade espiritual de perdoar os seus inimigos na hora da morte, e este é o traço mais saliente da heroicidade da sua virtude na hora final, nós precisamos aprender a perdoar também. Porque nós seremos muito agredidos, muito ofendidos, muito desrespeitados. E se nós não aprendermos a perdoar de todo o nosso coração, a nossa alma vai adoecer. Nós nos tornaremos cada vez mais reféns do ódio daqueles que pregam contra nós. O nosso coração vai se tornar angustiado, vai se tornar dolorido. Nós vamos ficar encarcerados nesses sentimentos horríveis. E o que vai acontecer conosco é que nós não vamos conseguir levar o Evangelho até o fim.
nós iremos morrer, não como Santo Estevão que adormeceu no Senhor, mas nós vamos morrer perturbados, aflitos, desesperados, cansados. Sabe por quê? Tantas vezes nós somos aflitos diante do ódio, diante da intolerância, diante da rebeldia, diante da revolução. Por que nós somos tão angustiados? Porque, no fundo, nós levamos tudo isso como um desaforo pessoal. Nós não entendemos que essas pessoas estão cegas, tanto pelos sofismas que embrutecem a mente, quanto pela própria ação do diabo, que as torna cada vez mais incapazes de enxergar a verdade. Ele que é o pai da mentira. São Paulo diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que estão nos ares. E essa luta significa que nós precisamos, de tal modo, embraçar a verdade e proclamá-la com ousadia, que nós não nos deixemos arrastar pela raiva, pela truculência, por tudo isso que são favores que a verdade não precisa. Porque a verdade, ela tem que ser ensinada pacientemente. E nós precisamos ter, como Santo Estevão, essa face de um anjo que contempla Deus e que ama a Deus e que perdoa. Essa superioridade divina que nos faz dizer a verdade com calma, com amor, com serenidade, tendo a condescendência de sermos generosos na compreensão. Como é difícil isso, porque às vezes, por exemplo, dentro da nossa casa, nós temos um filho que está indo para o caminho do inferno. E nós sabemos qual é a verdade. Só que nós não podemos forçar. Nós não podemos impor. Então nós temos que ter aquela fortaleza cheia de doçura. Aquela exigência cheia de compreensão. Aquela clareza que não é esmagadora, que é eterna. De quem sabe sorrir e dizer: olha, sei que você está indo por um caminho errado, mas eu estou aqui. De quem deixa a verdade cair como gota sobre o coração. Isto é uma verdadeira morte. É um verdadeiro martírio. Porque a verdade não entra no coração de ninguém à força de pauladas. Ainda mais em épocas em que as pessoas estão blindadas por dentro para não aceitarem de nenhum modo a verdade. Ó, que condição tão desgraçada a do homem contemporâneo. Como ele é filho do inferno múltiplas vezes, justamente porque foi doutrinado para imunizar-se contra Deus e tornar-se totalmente indefensível diante de todos os assaltos do engano e da mentira. Não levemos nada disso para o plano pessoal. Não nos sintamos pessoalmente ofendidos com nada disso. Tenhamos a leveza do Evangelho. Digamos a verdade com um sorriso, com generosidade, com bondade, com misericórdia, com compreensão, com doçura, com humor. E se baterem a porta na nossa cara e não nos aceitarem, que nós tenhamos a maturidade
de sorrir, de entender e de compreender que, infelizmente, aquela pessoa ainda está travada, que talvez só Deus poderá, por uma graça especial que nós não conseguiremos pelo nosso trabalho, mas apenas pela oração e pela penitência, abrir aquela alma por dentro e fazer com que ela se renda à verdade que é Jesus Cristo e possa fazer o seu Natal, o Natal da fé, o Natal de quem passa das trevas para a luz, como São Paulo, que assistiu ao martírio de Santo Estevão e que foi cúmplice desse martírio, porque não apenas aprovava, mas diz o texto, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que coisa extraordinária! São Paulo diz dele mesmo que ele era um abortivo, foi o último dos apóstolos, aquele que não teve o privilégio de andar com o Senhor nos dias de sua vida terrestre, fanático, fariseu, doutrinado na escola de Gamaliel, cego. Mas foi graças ao martírio de Santo Estevão que ele se converteu. E é graças ao nosso martírio, ao nosso sacrifício pela verdade, à nossa morte, a essa contínua dilaceração da nossa alma, em que nós queremos que a verdade seja conhecida e precisamos tolerar a demora do engano. É nesse martírio que nós estamos merecendo a graça, pelos méritos de Jesus Cristo, de muitas conversões, talvez de conversões que serão tão prodigiosas e tão grandiosas como a de São Paulo, que embora fosse apenas um abortivo, foi dentre os apóstolos um dos maiores, aquele que sintetizou o cristianismo de uma maneira genial. Talvez são estas as melhores conversões, aquelas que virão depois de anos de resistência, depois de anos de fanatismo ideológico, depois de anos de convívio intolerante com pessoas mansas, bondosas, verazes, sábias, heróicas, generosas, que souberam morrer cada dia para que a fé pudesse brotar com toda a força do grão de mostarda logo ali adiante. Que nosso Senhor nos ajude, queridos irmãos, a vivermos o Natal de Santo Estevão também. E assim a verdade poderá dar frutos através das nossas vidas e através das nossas mortes.